Vanessa, qual sua mediunidade? Então, eu não tenho nada ostensivo ainda não, né? Tô tentando Tá descobrindo descobrir. ainda. Mas essa inspiração, né, que acho que a gente sempre tem um pouco. Todos possuem a mediunidade, enquanto em alguns ela está inativa, em outros ela já é mais aflorada. Foi graças a Allan Kardec, juntamente com os espíritos superiores e equipe de médiuns, que hoje é possível compreender a utilidade da mediunidade, tanto para a evolução moral como para a evolução espiritual. Muitas pessoas não desenvolvem a mediunidade por medo, insegurança, falta de informação. A mediunidade, que é uma sensibilidade ao extrafísico, capacidade que a alma tem de captar energias da natureza não física, possui diversos tipos: efeitos físicos, sensitivos ou impressionáveis, audientes e clareaudientes, médiuns videntes e clarividente, médiuns psicofônicos, mediunidade de cura, mediunidade também mecânica, os intuitivos e também inspirados. Edson, como deve ser o estudo da mediunidade? Bom, o estudo tá claro, a própria palavra já diz estudo, né? Então você tem que buscar entender o que está acontecendo, né? Qual é o mecanismo, principalmente seu, né? Em termos mediúnicos. A gente costuma dizer o seguinte, que todos nós somos médiums, tá certo? Num aspecto principal que é o da intuição e o da inspiração, às vezes, tá? Porque, de novo, nós somos um espírito que está usando um corpo físico. Sim. Isso tem que ficar entendido. Claro. Tá certo? Consequentemente, existem espíritos que não estão usando o corpo físico e que têm interação conosco. São espíritos que são amigos, que ficaram, ou parentes, né, anteriores que ficaram lá no plano espiritual. O nosso mentor, nosso anjo da guarda, que o pessoal costuma chamar de anjo da guarda, né? Como é que o mentor vai ter acesso a você se você não tiver condições para isso? Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Todos somos médios nesse sentido. Se o anjo da guarda ou o mentor ter acesso a você, você tem que ter um canal que permita isso. Então, nesse sentido, todos somos médiuns. Tá certo? Isso tem que ficar claro. Então, a partir do momento que eu entendo que eu sou médium nesse sentido, para mim, buscar aí essas inspirações superiores, eu tenho que elevar o meu pensamento, eu tenho que elevar a minha forma de atuação para permitir acesso a esses mentores elevados, ou os espíritos mais superiores. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar... Isso independe da crença da pessoa, tá? Independe se ela acredita que ela é médium ou não. Você acredita que tem espírito ou não? Também. Então, esse é o grande X da questão. Muita gente está vivendo no mundo aí com a mediunidade sem saber que é médium, sendo incentivado, ou sendo, vamos assim dizer, assessorado por espíritos a quem ele se liga. E como é que ele se liga a esses espíritos? Através do seu mental, através dos seus valores, da sua forma de pensar, das suas atitudes e por aí afora. Bom, aí nós vamos falar agora da mediunidade ostensiva. O que eu chamo de mediunidade ostensiva? É aquele que tem a mediunidade de psicofonia, aquele que, né, o pessoal chama de incorporação, mas é a psicofonia, que ele pode receber uma entidade e essa entidade falar através dele, a mediunidade de psicografia, a mediunidade de audiência ou de vidência. Esse tipo de mediunidade aí são mediunidades que a gente chama de ostensiva, tá certo? Aí fica claro que já existe um compromisso maior da pessoa nesse campo. Ou ela escolheu isso, ou... Na verdade, ela escolheu, né, antes de reencarnar, ter esse tipo de mediunidade, justamente para ele poder se desenvolver aqui na Terra, tá certo? Aí já existe uma alteração um pouco maior numa glândula que nós temos. Que eu até sugiro aí que as pessoas pesquisem a glândula pineal, né? Essa glândula ela tem uma importância muito grande no aspecto aí da mediúnico. Eu não sou médico para falar do tema, mas se vocês procurarem o assunto aí, vocês vão ver que existe muita pesquisa e muito trabalho feito em relação ao entendimento dessa glândula. A gente tem aí os estudos do Sérgio Felipe de Oliveira. Isso. E também lá na AME, né, no site da AME, que é a Associação Médico Espírita, tem muito material sobre isso, tá? Essa glândula, ela é de alguma forma alterada para fazer com que
essas mediunidades sejam presentes na pessoa. Essas que eu estou falando, as ostensivas, tá certo? E aí a pessoa tem que entender, ela tem que estudar, ela tem que saber qual é o seu campo mediúnico, aí, ou seja, o que ela tem efetivamente de mediunidade para poder ofertar isso ao mundo ou a si mesmo. Porque o objetivo da mediunidade não é atrapalhar a vida de ninguém. Pelo contrário. Mais uma vez, é para ajudar a pessoa e a pessoa, consequentemente, ajudar outros, né? Esse é o grande objetivo. Quando você fala em mediunidade ostensiva, você está se referindo à questão do médium estar ligado a uma casa espírita, trabalhar isso... Não necessariamente, Não? Cláudio. É ele ter essa mediunidade e às vezes não estar ligado a nada. Então tem muita gente sofrendo aí no mundo, tá certo? Porque tem a mediunidade ostensiva e não está sendo orientada. Entendi. Às vezes nem tem consciência disso, Não né? tem. Toma um remédio, então, alguma coisa, né? vão sendo internados aí, tomando remédios e tudo, porque tá vendo entidades, ou percebe coisas que chegam no ambiente, sente-se mal, não sabe por quê. Tem muita gente sofrendo, sendo considerado esquizofrênico, por exemplo, ou coisa desse tipo. Que, se bem orientado, poderia estar utilizando isso Sim, para o seu benefício e dos outros. é isso. O problema é que a mediunidade, por ser desconhecida do mundo, né? Porque quem estuda a mediunidade é o espírito apenas, tá certo? Por ser desconhecida, gera esse tipo de problema. Agora, eu já ouvi o seguinte, quando a pessoa vem com a faculdade da mediunidade de cura e não coloca isso em prática, aí já ouvi gente falando o seguinte, vai ocasionar problemas físicos porque vai acumulando aquela energia que precisava ser passada. Como é que você vê isso? É uma realidade? É assim, tudo depende do compromisso da pessoa, né? Como eu insisto aqui em dizer que a mediunidade ela não é um mal, ela é um bem. Ela se torna um mal porque é desconhecido, tá certo? Mas o grande objetivo da mediunidade é o desenvolvimento mesmo, é para ser bom. Não ruim. O fato de ignorarem o assunto faz com que ele gere esses problemas, tá certo? Vou tentar explicar melhor. Então, Falando em termos de mediunidade ostensiva, como eu falei, existe essa alteração maior na glândula, tá certo? E aí você, por ser físico, como é que você faz para trabalhar agora? Tem uma alteraçãozinha lá física. Você tem que trabalhar isso, tá certo? De que forma? Entendendo o que está acontecendo com você e colocando isso em prática. Né? Aí você não sabe, você ignora o assunto, mas tem aquela alteração física. Você está sofrendo as consequências físicas disso. Consequentemente, vem os desequilíbrios, vem os problemas, né? A falta de entendimento das pessoas, tá certo? Isso gera um problema. Com relação à faculdade de mediúnica e de cura, naturalmente que tem essa energia, né? O médium tem essa energia, tá certo? Para transmitir. Se ele não está trabalhando, ele vai ter que buscar outra alternativa, outra forma de colocar isso, né? Não necessariamente ele precisa estar lá trabalhando mediunicamente para curar, mas ele pode estar expandindo essa energia de uma outra maneira, ele pode estar canalizando ela para outras coisas, né? Porque assim, gente, houve o objetivo dele reencarnar com isso, mas se ele está seguindo um caminho diferente, tem que se adaptar agora a esse caminho, tá certo? E tem um livre-arbítrio, né? De escolher um... Senão vai ser uma desgraça para ele. O objetivo da mediunidade não é isso. Tá? E nos médiuns de cura, já que a gente está falando disso, eu também já ouvi que eles tiveram muitos débitos no passado e é por isso que eles vieram com essa missão assim de poder se ajustar, ajudar as outras pessoas. Seria mais ou menos isso também? É escolha, né? Foi uma escolha que fez. A gente não pode esquecer que, de novo, todos somos médiuns intuitivos. Porque senão os mentores não teriam acesso a gente. Tudo está claro isso daí? Sim. Tá. Agora eu tenho uma alteração na minha glândula. Provocada por o quê? Por uma escolha que eu fiz anterior. Então eu vou ter que arcar com essa escolha. Vocês concordam? Você fez essa escolha antes de nascer. Agora você tem que conviver com isso. De que forma você vai fazer isso? Vai depender da tua atuação aqui na Terra. Se são débitos ou não, aí depende de cada um. Né? Eu acho que a gente não pode enquadrar, sabe? O cara é médio de cura, deve ter sido péssima pessoa no passado, deve ter feito muito mal. Eu não vejo dessa forma, sinceramente. Eu não enxergo assim.
Eu enxergo sempre do lado positivo. Eu sempre olho as coisas no sentido de que você vem para crescer, para se desenvolver, para fazer as coisas da melhor forma possível. Eu não consigo enxergar, tem que pagar, por isso que ele veio assim. Quando você usa esse termo, né, tem que pagar, parece que é uma coisa forçada, parece que é uma coisa ruim. Pesada, né? E a mediunidade, então, é um horror. E não é nada disso. Pelo contrário. É bom. Eu insisto, a mediunidade é para o bem, não é para o mal. O mal existe porque as pessoas não compreendem. E porque falta conhecimento do assunto. Tá certo? Infelizmente. Beleza. Lúcia Santos, bom dia a todos vocês. A Tânia Maria diz assim, ó, como saber qual a minha missão aqui na Terra? Minha vida é toda confusa. Grata pela atenção, paz e luz a todos. Edson? Essa é a grande questão, a grande pergunta de todos, viu? É Tânia o nome dela? É, Tânia. Então, Tânia, eu acho que você não deve procurar grandes coisas, sabe? Às vezes as pessoas ficam preocupadas em fazer grandes obras, grandes feitos. Antigamente dizia que você só seria feliz se você, completo se você escrevesse um livro, tivesse um filho e plantasse uma árvore. É isso? Então, isso aí são coisas que são criadas que, na verdade, você tem que olhar para dentro de você. O teu objetivo na Terra é se desenvolver, é ser um espírito melhor, tá certo? O que é que pode te fazer melhor? Só você para saber. E não se preocupe com grandes coisas, não. Se preocupe em ser uma boa pessoa, se preocupe em ser uma pessoa feliz, uma pessoa que, sabe, faça coisas positivas, né, que viva bem. Isso é que importa. Talvez você possa fazer um trabalho social, alguma coisa nesse sentido, né? Mas não se preocupe muito com grandes obras, não, que não é isso não, viu? Mais simples. É. Né?